Ó, essa pergunta é a pergunta chave para a live de hoje. Olha que pergunta show. É a mesma ideia de quando preparamos o caso para ortognática, certo? Gente, é o caminho contrário. Se a gente vai preparar para uma ortognática, a gente tem que criar uma classe 3 acentuada oclusal para permitir que o bucomaxilo, ao mover as bases ósseas, chegue numa classe 1 ou mais próximo disso possível. Então, se é um paciente que tem ali um prognatismo, um prognata, um padrão 3 prognata, ou um face longa prognata, tá? O preparo cirúrgico é você deixar ele com uma super classe 3 oclusal para operar. Então, o que a gente faria? Eu faria o contrário. Eu faria esse arco de explosão, como a Eliane chamou ali, o arco de stop, eu faria no inferior, para projetar os incisivos inferiores. E os superiores, eu só alinhava e nivelava até o 19/25. Acabou. Aquele espaço do dente perdido, eu colocava a mola aberta para abrir espaço e ajudar a projetar esses dentes para frente. Então, esse é o caminho da descompensação para a ortognática. É o que eu falei no início, é o caminho mais fácil e mais indicado para esse paciente. Porque esse paciente tem um problema esquelético na maxila. Tá? Então, nós vamos acentuar o problema para preparar para a cirurgia ortognática. Ao contrário desse caminho que eu dei a alternativa, porque eu estou aqui para ajudar nos caminhos, para dar insights, brainstorm. Se eu chegasse aqui, abrisse a live e falar, esse caso é cirúrgico, ponto, vou desligar a live aqui, porque esse caso é cirúrgico, descompensa para a cirurgia. Cara, não resolve o problema do dia a dia. Não resolve, a gente tem que saber compensar, gente. A compensação, ela está aí para isso, para ser usada. Agora, se o paciente virasse e falar assim, doutor, minha face, tá horrível. Eu tenho aqui essa diferença do lábio um para o outro. Me incomoda, eu sou queixudo. Nada que a gente está falando de compensação vai resolver esse problema. Aí eu já falo assim, meu amigo, não tem plano B. O seu caso é cirúrgico. Agora, propõe a cirurgia e deixa, vê. Porque com certeza vai ser melhor para ele a cirurgia. Mas se ele assustar, não vou fazer cirurgia de jeito nenhum. Cara, a correção oclusal nesse caso é viável. Se fosse inviável, eu falaria, nem tenta compensar porque é inviável. Mas não, nesse caso é viável. Nesse caso é viável, com o uso de mini implantes. Então, tá vendo como os mini implantes são importantes? Por isso que vocês têm que dominar os mini implantes. Porque se você não tem essa ferramenta do mini implante, você vai sempre pegar o paciente e vai falar, cirurgia. Concordo, é um paciente cirúrgico. Mas se ele não quiser operar, ele não tem opção de escolha? Poxa, se eu não souber compensar um caso desse aí, parei. Estou na profissão errada. Mas isso é gambiarra. Não, senhor. Não, senhor. Estou ajudando esse paciente. Eu não vou trazer mal nenhum, vou trazer bem oclusal para ele. O que vai sobrar ali é estético. O que vai faltar ali para ele é estética facial. Mas aí você vai comprimir a língua dele, que você vai diminuir o perímetro. Não vou fazer retração quase nenhuma no arco inferior. Pelo contrário, eu vou mesializar os superiores. Mas ali será que o osso aguenta? Já vimos que aguenta, tem periodonto para isso. Então, já vimos que é possível compensar esse caso. Se vai ser isso que vai ser feito, não sei. A conversa é ali na hora com o paciente. Eu indicaria cirurgia ortognática. Mas, se o paciente der piti, bater o perna, falar, eu quero outra coisa, você não tem nenhuma outra opção, doutor? Você não sabe mais nada, fazer nada? Claro que eu sei, meu amigo. Claro que eu sei. Então deixa com o pai aí, senta aí, vamos colocar 2 mini implantes aí e vamos resolver a tua oclusão. Para você ter uma oclusão equilibrada. Agora a face vai estar equilibrada? Não vai continuar assimétrico. Beleza? Tá bom? Então, essa pergunta foi a pergunta-chave para a gente debater sobre quando compensar e quando descompensar. Beleza? Então eu acho assim, tem que saber fazer. Porque a partir do momento que você não sabe, né, se você só tem martelo, tudo que você vê na frente é prego. Então você tem que ter ferramenta, você tem que ter arsenal. Por quê? Vai cair um caso que é cirúrgico, mas é um borderline ali que você poderia tratar compensando. É que eu não sei compensar. Quando chega um caso complexo é cirurgia. Sabe qual é o caminho que vai te levar para uma boa compensação de um caso borderline ou um caso cirúrgico como esse? Mini implante, ancoragem esquelética.
da instalação à biomecânica. Luciana, espero que você tenha entendido, são dois caminhos diferentes, dois caminhos contrários, beleza? Da compensação e da descompensação. Por isso que é importante definir antes. Eu não começo nada sem definir para onde eu vou, porque é caminho totalmente contrário. Se eu estou descompensando para cirurgia ortognática, o cara lá na frente falando que quer operar mais, fudeu. Desculpa. Fudeu. Vou fazer o quê? Já estou lá longe, lá na frente. Agora ele quer compensar, vou ter que andar para trás tudo e ir lá para outro caminho. Então era melhor ter ficado parado. Entende? Que se você acelera, mas acelera no caminho contrário, você está muito mais longe do que se você estivesse parado e não tivesse feito nada. Então, às vezes, pessoal, é melhor estar parado do que correndo na direção contrária. Tá bom? Eu nunca sento no mocho para começar um tratamento se não está tudo muito bem definido, se eu não vejo o final na minha mente e se o paciente não assinou qual opção que ele quer.